E aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já devem ter percebido, nos últimos tempos uma coisa que tem sido falado bastante é sobre a série Cobra Kai, que retrata eventos 30 anos depois da trilogia clássica dos filmes Karate Kid. I'm driving home from work yesterday, and in this strip mall, I see... After 30 years, I thought that guy might have changed, but he's still the same prick. I heard you beat up a bunch of teenagers. I didn't beat up any teenagers. I kicked the crap out of a bunch of assholes who deserved it. Thinks he can bring Cobra Kai back to the valley? Not on my watch. Com o sucesso da série, as pessoas naturalmente começaram a se interessar mais por karatê e começaram a procurar mais academias de karatê também, principalmente numa faixa etária mais baixa de crianças e adolescentes. E segundo notícia divulgada pelo site Omelete, as buscas por escolas de karatê cresceram 75% em comparação entre janeiro de 2021 e dezembro do ano passado, de 2020. Janeiro desse ano se tornou o mês com maior interesse por karatê desde 2014. Isso é muito significativo, né? A série trouxe novos olhos para nossa arte marcial. E apesar da gente não estar na melhor época para encher os dojos e fazer uma divulgação maciça do karatê, eu acredito que é importante a gente receber, na medida do possível, essas pessoas que têm vindo com interesse e quem começar a treinar conosco, orientar da melhor forma para que eles entendam o que é o verdadeiro karatê, o que pode ser absorvido de positivo com relação aos filmes e à série e o que não faz parte da realidade de um dojo de karatê. O que não faz parte do treino do dia a dia e que a pessoa pode vir com uma percepção romântica do karatê e acabar não compreendendo isso. Então eu acredito que uma reflexão importante para os professores de karatê nesse momento, não só para as pessoas que estão vindo de fora agora, que começaram a se interessar agora, mas até mesmo para os alunos que têm assistido a série Cobra Kai e têm gostado do conteúdo, é mostrar a essência do karatê para essas pessoas. O que eles podem tirar de positivo do treino do karatê. Na minha opinião, a melhor forma de fazer isso não é atrelando diretamente o que você faz no dojo com o que é mostrado na série. Porque uma coisa é a ficção, uma coisa são obras de entretenimento, outra coisa é o karatê de verdade, que exige uma certa seriedade na forma como a gente vai transmitir isso para as outras pessoas. Você pode, obviamente, aproveitar a onda de popularidade da série Cobra Kai e de outras obras da mídia com relação a artes marciais e ao karatê, mas é preciso um pouquinho de equilíbrio para não misturar as coisas e não chegar falando que você está ensinando o Cobra Kai, porque não é isso que acontece, né? O Cobra Kai é uma obra de ficção, porque o fato é que o karatê de verdade é muito mais amplo e muito mais empolgante do que é mostrado na série. Alguns pontos que eu acho que valem a reflexão. O karatê mostrado no Karate Kid e na série Cobra Kai, eles de forma alguma se propõem a ser um retrato fiel do karatê. Eles são uma versão romantizada e até um pouco infantilizada do que é a dinâmica de um dojo, de um treino de karatê. Eles colocam exercícios mirabolantes, colocam um aluno que treinou menos de um ano para competir como faixa preta em um torneio, quando a gente sabe que a realidade não é bem assim. E tudo bem, porque a proposta da série não é essa. A proposta da série é se inspirar no karatê para criar uma narrativa que seja de entretenimento para as pessoas. Então, obviamente, não é uma série ou um filme focado em mostrar o karatê de verdade. Existem obras um pouquinho mais próximas da dinâmica do karatê, documentários, mas não é o caso do Cobra Kai. A série simplifica muito os métodos que a gente vê no dojo, como o treino de Kihon, que é a repetição de movimentos, o kata, que é mostrado em algumas cenas um pouquinho, a gente vê um pouco do kata sem Chin, né? Ou sem um Chin, no Karate Kid 3 e também vê um pouquinho na série Cobra Kai, mas são trechos pequenos e não tão fiéis às mecânicas do kata, porque a intenção não é essa, a questão é trazer uma visão romântica para aquilo que está sendo feito, mostrar um karatê mais zen, no caso do karatê do Sr. Miyagi, e no caso do Cobra Kai, aquela coisa de entrar na linha, de fazer uma coisa mais militar, que até em certos pontos lembra um pouquinho a disciplina do dojo e como a gente se alinha para fazer o Kihon, para fazer os exercícios básicos, mas que é feito de uma forma bastante caricata. Então acho que o primeiro ponto é deixar claro, principalmente para os mais jovens, que o karatê da série é uma coisa, é uma visão romântica para entretenimento, e a outra é o karatê de verdade, que exige esforço,
comprometimento e estudo, que são coisas que não são tão retratadas na série Cobra Kai e nem teria como, porque a intenção da narrativa não é essa. Agora, mesmo assim, sendo uma série de ficção e tendo coisas bastante caricatas, bastante romantizadas com relação ao karatê, não quer dizer que a gente não possa pegar coisas boas e refletir sobre isso no dojo ou quando tá conversando com alguém sobre karatê também. Uma coisa que eu acho que o Cobra Kai e o Karate Kid absorvem bem são alguns aspectos filosóficos do karatê. Um deles é com relação ao equilíbrio, que é uma coisa muito falada, inclusive no primeiro filme. You remember a lesson about balance? Yeah. A lesson not just karate only. Lesson for whole life. Whole life have a balance. Everything be better. Não é só sobre fazer uma base correta, de ter equilíbrio numa técnica, mas o equilíbrio mental, para você conseguir lidar com as situações da melhor forma possível, sempre seguindo o caminho mais razoável, o caminho mais ponderado, saber a hora de recuar e saber a hora de avançar. Isso é muito importante mesmo, né? Quando a gente pensa nos extremos, inclusive uma coisa que o próprio Daniel San tem dificuldade de assimilar, você acaba ou pecando pela omissão ou pecando pelo excesso de atitude, às vezes pela agressividade. A escola Cobra Kai vai muito pelo lado da agressividade, né? Bata primeiro, bata forte, sem misericórdia. Mas por não ter nenhuma nuance por trás disso, não ter nenhum equilíbrio no que eles fazem, por ser muito literal, eles acabam, na verdade, se tornando pessoas escrotas, né? Que fazem mal umas para as outras e também para elas mesmas. Por outro lado, quando você precisa tomar uma atitude com relação a algum problema e você fica muito na defensiva, você pode, às vezes, agravar uma situação exatamente porque não houve essa atitude assertiva. Então, você vê que, nesse caso do equilíbrio, o caminho do meio é muito importante. Você também pode ver um pouco dessa dicotomia no filme Kuruobi, ou Faixa Preta, em que a gente tem dois praticantes do karatê, herdeiros do mesmo mestre, em que um é completamente agressivo, completamente impulsivo, e o outro é completamente omisso, só pensa em defender ou nem pensa em usar o karatê dele quando é necessário, e com isso ele também prejudica as pessoas à volta dele. O Kuruobi, que aqui eu estou falando como um parênteses, acaba sendo também uma recomendação muito boa para reflexão sobre essa questão do equilíbrio na filosofia do karatê. Mas sobre esse filme em específico eu posso falar também em outro vídeo com mais detalhes. Outra lição também que é mostrada tanto no Karate Kid quanto no Cobra Kai é sobre superar os medos e encarar os problemas. No Karate Kid 3 tem uma cena bem icônica que inclusive depois é relembrada na série Cobra Kai também, em que o Sr. Miyagi fala para o Daniel LaRusso quando ele está apanhando no torneio que ele pode perder para o adversário, mas que ele não pode perder para o medo. Vencer às vezes é muito mais do que ganhar um troféu ou vencer uma discussão, impor um ponto de vista. E é muito mais sobre seguir em frente, apesar das adversidades. A gente pode ter inseguranças e nervosismos para fazer um exame, para apresentar um kata, para fazer um comitê com um companheiro. E esse sentimento que a gente tem durante essas situações também são um aprendizado para a vida da gente. O exame de faixa, eu costumo até falar para os alunos do nosso dojo, não é só a questão de avaliar o conhecimento do aluno. Também é para que o aluno tenha essa situação de nervosismo, tenha essa situação diferente do treino do dia a dia, é também para que ele consiga superar e mostrar o que ele sabe, mostrar o que ele aprendeu durante todo o tempo até o exame, apesar dessas dificuldades, apesar daquele friozinho na barriga. Então esse é mais um ponto que, se a gente refletir e traçar paralelos com o dojo, a gente vai ver que é um ensinamento, uma reflexão que é muito válida de trazer da série para a vida real. Outra coisa também um pouquinho relacionada, que é falada em determinado momento da série, na terceira temporada no caso, é que defesa toma várias formas. Essa é uma questão que tem tudo a ver não só com a parte técnica, como com a parte filosófica do karatê também. Porque às vezes defesa é o ponto de vista, às vezes a melhor forma de você se defender é atacando primeiro, como é o lema do Cobra Kai. Inclusive existe um certo debate em torno de um dos lemas mais conhecidos do karatê, que é o Karate ni sentenashi. Não existe primeiro ataque no karatê. Que um dos mestres mais conhecidos do começo da popularização do karatê, Motobu, ele inclusive chegou a dizer: não, karatê na verdade é atitude. Karatê é sente. Do ponto de vista filosófico, você vai fazer de tudo possível para que você não precise usar da violência, usar da agressividade em alguma situação de conflito.
Mas a partir do momento que você se sentir ameaçado, que você vê que não tem uma outra alternativa, aí você vai aplicar o que você precisar, com a força que você precisar, para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível. Isso também tem a ver com determinação e equilíbrio, porque o karateka ele não pode vacilar. Ele tem que fazer o melhor que tiver ao alcance dele para que o pior não aconteça. Uma outra coisa interessante que pode ser resgatada da série para uma lição para a nossa vida é que, por exemplo, o Johnny e o Daniel, eles ainda estão muito apegados a coisas do passado, a coisas que eram feitas há 30, 40 anos atrás. Por não conseguir passar disso, eles vivem numa situação anacrônica que acaba até prejudicando os próprios alunos deles. Então a gente não pode ter uma mentalidade anacrônica com relação ao que a gente treina, o que a gente pratica do karatê. Lógico, o karatê é uma arte passada de gerações e a gente precisa entender os ensinamentos do karatê para que a gente possa aplicar no nosso próprio treino. Mas ao mesmo tempo, nada impede a gente de analisar isso de uma forma crítica e entender qual é a melhor forma de aplicar esses ensinamentos do passado, se teve alguma distorção nesse meio do caminho e o que pode ser melhorado também, por que não? Então é importante entender o que você está fazendo para você conseguir aplicar. Como na série, o seu karatê tem que se adaptar aos tempos, sem perder a raiz, mas trazendo o que é de bom, que vai ajudar você e que vai ajudar os seus alunos a viverem melhor. Um ponto também que eu acho que a série Cobra Kai ilustra de uma certa forma é que o karatê pode te fazer uma pessoa melhor. O Johnny Lawrence, que é o protagonista da série Cobra Kai, que era o vilão do primeiro Karate Kid, ele começa numa situação bem ruim da vida dele. E apesar de ele não ser bem um arquétipo de herói, à medida que ele retoma o karatê e começa a ensinar a outras pessoas, principalmente o Miguel, que ele pega como se fosse um pupilo dele, da mesma forma como o Sr. Miyagi pegou o Daniel San, e começa a passar o karatê para que ele tenha mais confiança e tenha mais equilíbrio na vida dele, o próprio Johnny percebe que ele precisa melhorar como pessoa e que o karatê que ele transmite também precisa evoluir para que as pessoas que ele ensina sejam pessoas melhores também. Lógico que na vida real é diferente, mas a ideia de que o karatê pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, com certeza permanece. O karatê não garante que você vai ser uma pessoa mais aplicada nos estudos, ou que vai ser uma pessoa mais educada, ou que vai ser uma pessoa mais disciplinada. Mas você pode tirar esses ensinamentos do karatê e aplicar isso de uma forma que te ajude realmente a melhorar em vários aspectos. Desde ser uma pessoa mais confiante, a ser uma pessoa que sabe se impor na hora correta, uma pessoa que sabe a importância da disciplina e da dedicação para atingir seus objetivos, uma pessoa que sabe ter respeito pelas outras pessoas, uma pessoa que sabe a hora de ouvir. Você consegue tirar tudo isso de um treino de karatê, de manter um treino constante do karatê. Mas você precisa, na sua cabeça, com consciência, estar disposto a absorver esses ensinamentos e aplicá-los na sua vida. O karatê é uma ferramenta. Ele não vai resolver os seus problemas, mas o que você tira do karatê pode te ajudar tanto a melhorar como pessoa, quanto a resolver algumas questões. Para finalizar, as pessoas falando do karatê é algo muito bom mesmo. Ter crescido tanta popularidade do karatê por conta da série Cobra Kai, não tem como ver isso de uma forma negativa. Aí vai a questão, se você está tirando o melhor disso ou não. Se você está sabendo separar a ficção da realidade e usar as reflexões que são trazidas pela série e pelos filmes para que isso seja uma ferramenta de aprendizado para o seu dojo e para você mesmo também. Obras que retratem o karatê, que retratem as artes marciais orientais são sempre muito bem-vindos. A gente tem vários filmes de Kung Fu, a gente tem vários filmes de samurai, mas a gente não tem tanta coisa assim sobre karatê. Tem alguns filmes bons, mas são poucos. Então séries como Cobra Kai podem ser até um estopim para que esse tipo de obra seja mais recorrente. E também para que as pessoas tenham mais interesse em entender o que é esse karatê. Pesquisar e descobrir o karatê de verdade. Que o karatê que existe, na verdade, é muito amplo, que tem várias abordagens diferentes, mas que tem uma história muito fascinante, muito rica, que nenhuma série ainda conseguiu explorar. Não importa se um aluno seu chegou no karatê por uma série, ou por um desenho, ou por alguma outra mídia. O importante é o karatê que você mostra para ele no seu dojo, se você está conseguindo transmitir o que é o karatê de fato. E transmitir também que existem várias interpretações. Se você consegue passar para ele que o karatê não é uma arte misteriosa, mas um legado cultural muito importante de um povo
Okinawa, o antigo reino de Ryukyu, que tinha uma convergência cultural e comercial também muito grande, principalmente com o sul da China, e que somadas às práticas locais, mais as práticas externas que vieram por conta desses intercâmbios comerciais e culturais, resultaram numa arte única para a autodefesa tanto do corpo quanto da mente. O karatê de verdade é muito mais fascinante que qualquer série de TV ou filme. Mas poder ver obras relacionadas ao karatê, às artes marciais, é sempre uma coisa muito prazerosa e muito bem-vinda e que sempre abre caminho para muita reflexão também. Então eu vejo com olhos muito positivos o lançamento do Cobra Kai. Eu comecei a assistir em 2018, quando saiu pela plataforma do YouTube, que na época era YouTube Red, e desde que as 2 primeiras temporadas foram lançadas na Netflix, já criou uma repercussão muito grande e interesse em cima do karatê. Agora com a 3ª temporada a gente está vendo isso acontecer de novo, e espero que aconteçam com as próximas também. Espero que venham outras séries relacionadas ao karatê, a história de mestres. Vamos aproveitar o melhor que a gente pode desse momento positivo do karatê e também se divertir assistindo a série e revendo os filmes, que com certeza é uma experiência muito bacana. Os filmes são clássicos exatamente por terem uma relevância cultural e histórica muito grande. Se você lembra de mais um ponto sobre a série Cobra Kai ou Karate Kid, que é interessante a gente refletir e levar de lição para discutir no dojo, discutir com nossos alunos ou entre nós mesmos karatecas, pode deixar um comentário nesse vídeo, que assim a gente continua a discussão. Então obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e até a próxima.